Boa noite, meus irmãos. Antes de fazermos a leitura do texto que será exposto aqui essa noite, vamos ter um momento de oração. Amado Pai, bondoso Senhor, nos colocamos diante da Tua Santa Palavra, diante deste livro que nós temos e que o cristianismo reconhece como sendo a própria Palavra de Deus, uma verdade absoluta, da qual nós devemos nos esforçar para aprender e para praticá-la em nossas vidas. Nos ajuda aqui durante a exposição desse texto para que a gente venha a compreender o sentido dele da maneira correta, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos dê a capacidade, Deus, da compreensão e também, Deus, de aplicá-la corretamente à nossa vida, para que a gente possa viver de fato de acordo com ela. Obrigado, Deus, porque nós somos hoje livres e podemos aqui, pelo menos no nosso país, desfrutar do privilégio de aprendermos constantemente de Ti. Mesmo em tempos difíceis, onde muitas pessoas não podem estar congregando por conta desta pandemia, nós confiamos no Teu cuidado, no Teu amor. Nós agradecemos pela graça que o Senhor tem nos dado, mesmo diante de tantas dificuldades, nos sustentando, especialmente o sustento espiritual que vem através do alimento sólido que hoje nós temos aqui diante de nós. Nos ajuda, Pai, na compreensão, na exposição, todos os detalhes aqui que veremos do texto bíblico. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e ser propício a nós aqui essa noite. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos então fazer a leitura do texto de hoje. Hoje nós vamos expor aqui Mateus capítulo 17, dos versos 24 a 27, o texto que encerra esse capítulo 17 do Evangelho. O texto diz assim: Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Irmãos, esse é um texto que nós não encontramos paralelo nos outros evangelhos. É um texto, portanto, exclusivo aqui do Evangelho de Mateus. E a relevância deste relato vai depender muito de como nós interpretamos alguns pontos chaves aqui desse texto. O ponto crucial, o maior deles, para que a gente venha entender a importância deste relato, está na compreensão correta deste imposto que está sendo cobrado. Não entender corretamente isto seria perder completamente o objetivo de Mateus ao inserir aqui no seu evangelho esse texto. Nos versos 24 e a primeira parte do verso 25, diz assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobraram o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Então Mateus chama aqui o imposto cobrado de imposto das 2 dracmas. Este não é um imposto civil cobrado pelos romanos, mas este imposto aqui é um imposto judeu, cobrado neste período de qualquer israelita que estivesse entre idades de 20 e 50 anos. Este imposto era cobrado com o objetivo de sustentar o templo e todos os serviços realizados ali. Originalmente, este imposto aqui do povo judeu era cobrado dos israelitas, de cada um deles que estivesse de 20 anos ou mais. Isso era feito em cada censo, em cada contagem do povo, segundo havia prescrito Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, versos 11 a 16. O dinheiro lá instituído na lei por Moisés serviria para o sustento do tabernáculo. Depois do exílio, até os dias de Jesus, este imposto ele passou a ser recolhido
ano após ano. Inclusive, irmãos, mesmo depois da destruição do templo, lá no ano 70 depois de Cristo, os próprios romanos que destruíram o templo, eles se apropriaram deste imposto judeu e passaram a recolhê-lo para sustentar um templo pagão. Portanto, irmãos, este imposto ele era previsto na lei de Deus. E na época de Jesus, a maioria dos judeus que fossem leais ao judaísmo, eles pagariam voluntariamente o imposto das 2 dracmas. A própria resposta de Pedro, quando ele, sem hesitar, ele diz para os cobradores que Jesus claramente paga, é óbvio que ele paga, mostra isso. Pedro conhecia o imposto e ele sabia que se estava ali previsto na lei de Deus, Jesus, obviamente, seria obediente a esta lei. Mas neste tempo também haviam grupos contrários ao imposto. Por exemplo, os saduceus. Os saduceus eram contra a cobrança das 2 dracmas. E também os essênios. Os essênios diziam que este imposto ele deveria ser pago apenas uma vez em toda a vida da pessoa. Além de que este não era um imposto recolhido à força, como os impostos romanos, os impostos civis eram. Eles não cobravam, por exemplo, as 2 dracmas de mendigo ou de pessoas em necessidade. E é por conta de tudo isso que é bem provável que esses coletores de impostos, eles tenham feito a pergunta para Pedro com o objetivo de saber qual era o posicionamento de Jesus quanto a essa questão. Os coletores certamente sabiam que muitas vezes a opinião de Jesus, ela destoava, muitas vezes confrontava aqueles líderes da religião judaica. Então este, irmãos, é um pano de fundo histórico fundamental. Ele é muito importante para nós compreendermos aqui o texto. Porque o assunto em pauta é o templo. O assunto em pauta é a relevância do templo. E como que o Messias se relaciona com o templo judeu. Lembre-se, irmãos, o templo, ele era o centro da religião judaica. Ele era o centro do culto. Era o local onde sacrifícios eram feitos para obter o perdão do povo, o perdão do pecado da nação. Então o templo, ele acabou se tornando, com o passar dos anos, motivo de muito orgulho para o povo judeu. Desde muitos anos antes, desde o período pré-exílio, isso já era uma realidade. Se você ler, por exemplo, o profeta Ezequiel, você verá que um dos motivos do exílio, da destruição do templo de Salomão, foi exatamente esse. O povo confiava mais no templo físico, naquela estrutura maravilhosa, do que muitas vezes no próprio Deus que habitava ali naquele local. O templo, conforme Ezequiel diz, ele era a menina dos olhos daquele povo. E Jesus vai usar este questionamento que foi feito a ele sobre o imposto cobrado com o objetivo da manutenção do templo, para providenciar ao seu grupo de discípulos uma importante lição. Uma lição que possui mais uma vez aquele objetivo do amadurecimento. Ele quer que esses homens aqui, os seus discípulos, cresçam em sabedoria, porque eles serão extremamente importantes para a história do cristianismo. Jesus pretende mostrar para este grupo de discípulos que ele, o Messias, é maior do que o templo. E nós devemos aqui tentar considerar e aplicar esta lição de Cristo à nossa própria realidade. Esse é um desafio que nós temos aqui, tendo em vista que nós não temos um templo como era a característica do judaísmo daquele momento. Nós não temos mais um templo nos moldes do Antigo Testamento, nos moldes do judaísmo do primeiro século. Porém, nós não podemos nos enganar. Nós sim somos campeões em levantar os nossos próprios templos e depositar a nossa esperança e alegria nos templos que nós mesmos construímos. Pode ser templo físico, como muitas religiões aí valorizam o seu local de adoração. Pode ser uma denominação, você achar que é salvo porque você está em determinada igreja. Pode ser um templo, não no sentido físico, mas criado dentro de nós. Nós criamos os nossos templos emocionais, sentimentais.
Nós podemos, inclusive, tornar a nós mesmos um templo, no sentido de valorizar as obras que as nossas próprias mãos constroem. Nós passamos a confiar em nós mesmos como se nós fôssemos autossuficientes. Nós começamos a achar que somos pessoas que merecemos uma recompensa por tamanha bondade que há dentro de nós. Inclusive, nós podemos transformar outras pessoas em templos, pessoas onde nós depositamos toda a nossa alegria, toda a nossa emoção, toda a nossa vontade de viver. Enfim, qualquer coisa que roube o lugar do Senhor na nossa vida, que roube a nossa obediência a Ele, qualquer coisa onde eu deposite o meu amor, a minha força, a minha esperança, será um centro de adoração para mim. Só que em todos esses casos, será um templo pagão, um templo destinado a falsos deuses. E por meio deste texto, Jesus mostra que o Messias é superior ao templo. O Messias deve ser o centro da nossa adoração. Da mesma forma que ele precisa ser superior à nossa vida sobre qualquer outra coisa. Jesus precisa ser o centro da nossa adoração hoje. Então o Messias, ele é superior ao templo, em primeiro lugar, porque o Messias é o Filho de Deus. Vejam comigo a segunda parte do verso 25 e o versículo 26. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Jesus aqui faz uma provocação a Pedro por meio de um questionamento. Cristo já sabe qual a resposta que ele vai receber do seu discípulo. É claro que o rei cobra impostos dos seus súditos. E toda a família real, ela é mantida pelo imposto cobrado dos outros. O que Jesus quer ensinar com este questionamento é que da mesma forma que os filhos reais estão isentos de pagar as taxas cobradas pelos seus pais, os reis, Jesus igualmente está isento de pagar o imposto que é destinado para a manutenção do templo de Deus. Jesus reconhece que o imposto ele deve ser pago. É uma obrigação ao povo de Deus. Mas sendo ele mesmo o Filho de Deus, conforme Pedro já havia confessado em Mateus capítulo 16, verso 16, ele, por ser o Filho, está isento de pagar este tributo. Lembram do menino Jesus aos 12 anos, quando ele se perde dos seus pais, e aí ele é encontrado lá no templo? O que Jesus diz em Lucas, capítulo 2, verso 49. Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Ou quando Jesus entrou na área do templo, onde eram vendidos animais para o sacrifício, e aí com um chicote na mão, ele entra derrubando aquelas mesas dos cambistas. O que ele disse? João 2,16. E disse aos que vendiam as pombas: Tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Jesus faz parte da família real. O Filho de Deus não precisa pagar o tributo que é referente à manutenção da casa do seu pai. E é importante enfatizar aqui: Jesus diz estar isento de pagar o tributo não porque ele é contra o judaísmo, que ele é contra o pagamento de um imposto que estava previsto na lei de Deus. Mas ele se diz isento porque ele é o Filho de Deus. Ele é a própria esperança do judaísmo. Nele, toda a lei se cumpre conforme o próprio ensino do Messias em Mateus 5,17. Vocês até encontrarão alguns comentários desse texto, algumas pessoas interpretando esta parte do texto, onde Jesus diz que os filhos estão isentos, como se referindo a uma isenção a todos os discípulos.
E aí essas pessoas afirmam que Jesus traz todos nós para a sua família, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção e por isso todos os discípulos estão isentos do tributo. Mas esse não é o caso aqui no texto, irmãos. Notem que a pergunta dos cobradores deste imposto era direcionada para Jesus e não para os discípulos. Todo o argumento contido no questionamento de Cristo a Pedro diz respeito a ele mesmo, como o único filho de Deus, o único membro ali da família real. Os discípulos certamente estariam isentos do imposto de manutenção do templo depois da morte e ressurreição de Cristo, onde muito provavelmente eles deixaram de pagar esse imposto. Entretanto, neste momento aqui, o pagamento era uma obrigação legal de todos eles. Nós devemos lembrar que o judeu do primeiro século, diferentemente do que ocorre aos nossos dias, eles não tinham o costume de tratar Deus como pai. Eles não saíam por aí afirmando que eles, a nação judaica, eram os filhos de Deus, como é tão comum nos nossos dias, onde a maioria das pessoas falam isso e se consideram filhos de Deus. O judeu entendia um pouco diferente isso. Ele entendia a expressão filho num sentido de semelhança e não num sentido de ser criado ou de ser gerado, como nós hoje enxergamos. Você pode observar isso de maneira muito clara lá em João 10, no versículo 30, quando Jesus faz uma afirmação muito polêmica ali no meio dos religiosos. Ele diz que eu e o Pai somos um. E aí o que acontece com Jesus depois de ele proferir essas palavras? Qual a reação dos judeus diante da afirmação de Jesus dizer que ele era filho de Deus e que ele e o Pai eram um? Eles logo pegaram em pedras para apedrejar Jesus por blasfêmia. Eles disseram que iriam apedrejar Cristo porque, sendo Cristo apenas um homem, estava se fazendo Deus. O Messias, ele é maior que o templo porque ele é o Filho de Deus. Da mesma forma que os membros de uma família real são mais importantes, são maiores do que o castelo onde eles moram. E esse aspecto importante aqui de semelhança do filho com seu pai nos leva naturalmente ao segundo motivo pelo qual Jesus, o Messias, é superior ao templo. Se o filho e o pai são um, como Jesus afirmou no texto de João 10, então Jesus ele é superior ao templo porque o Messias é o próprio Deus. Agora vamos ver a segunda parte do verso 25 até o final, até o verso 27. Vamos reler aqui o texto diversas vezes. Quando Pedro estava entrando na casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pega essa moeda e entrega aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. O texto aqui, irmãos, ele não deixa totalmente claro se Jesus ouviu a conversa de Pedro com esses cobradores de impostos do lado de dentro da casa. Mesmo que essa fosse uma tarefa difícil, ouvir com clareza o diálogo ali, mesmo dentro de casa, nós temos que considerar que Jesus possa ter ouvido tudo de maneira a entender qual era o questionamento desses homens. Porém, é inegável que o mais fácil para nós, quando nós lemos aqui o texto, é olhar para ele, onde Jesus diz que viu Pedro entrar na casa e se adiantou e passou a tratar o assunto antes mesmo de Pedro comentar qualquer coisa, como uma clara manifestação de um atributo que apenas Deus possui, o atributo da onisciência. E o atributo da onisciência, ele pode ser definido como um estado de ter conhecimento total, a qualidade de saber tudo
Ele não só conhece os mínimos detalhes da nossa vida, mas ele também sabe tudo o que ocorre ao nosso redor. A Bíblia ensina que Deus sabe até quando um pequeno passarinho cai morto, ou quando perdemos um único fio de cabelo da nossa cabeça, conforme Mateus 10, 29 e 30. Deus não só sabe o que ocorrerá até o fim da história, mas Ele também conhece todos os nossos pensamentos antes mesmo de nós falarmos. Ele conhece o nosso coração. Ele nos viu enquanto ainda estávamos no ventre materno. Salomão, ele expressa essa verdade de maneira perfeita quando ele diz: porque só tu conheces o coração de todos os filhos do homem, em 1 Reis 8:39. E é importante deixar bem claro que a onisciência é um atributo divino. Não é um atributo que Deus compartilhe com os homens. E por mais que nesse texto nós temos que considerar a possibilidade de Jesus ele ter ouvido a conversa de Pedro por entre as paredes da casa, existem muitos outros textos que provam claramente que Jesus era onisciente enquanto estava na terra. Em muitos relatos dos evangelhos, nós vemos que Jesus conhecia o pensamento do seu público. Mateus 9:4 afirma de maneira bem clara: Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Depois, em Mateus 12:25, todos esses textos nós já vimos aqui ao longo da exposição, ele diz: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Situações semelhantes a essa ocorrem ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versos 6 a 8, ou então no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 8. Cristo, ele sabia do detalhe, os detalhes da vida de uma pessoa antes mesmo de conhecê-la. Quando ele conheceu a mulher samaritana que estava tirando água do poço, o que ele disse a ela? Ele disse: porque você já teve 5 maridos, e esse que tem agora não é o seu marido. João 4,18. Jesus também diz a seus discípulos que o seu amigo Lázaro estava morto, embora Jesus naquele momento estivesse a mais de 40 quilômetros de distância da casa de Lázaro, em João 11, versos 11 a 15. Ele aconselhou seus discípulos a irem preparar a ceia do Senhor, e ele descreveu a pessoa que eles iriam encontrar e acompanhar nesse trajeto. Você pode ler esse texto em Marcos 14, versos 13 a 15. E talvez o melhor dos exemplos, a Bíblia diz que Jesus conhecia Natanael mesmo antes de ter encontrado, porque ele já conhecia o seu coração. João capítulo 1, versos 47 e 48. E além, irmãos, de todos esses exemplos que mostram a onisciência de Jesus, ou seja, Jesus possui atributos divinos, nós temos aqui no texto que nós estamos analisando de Mateus, um milagre que evidencia muito disso no verso 27. Quando Jesus diz: mas para que não escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Este é um milagre sem paralelos na Bíblia. Apenas um Messias divino poderia fazer algo dessa natureza. Nós já aprendemos, irmãos, em várias outras oportunidades, que os milagres realizados por Cristo nunca foram feitos ao acaso. Eles sempre serviam como um sinal que apontava para a sua autoridade messiânica, sinais que autenticavam o seu ministério. Neste milagre não é diferente. Aqui nós temos um sinal, e que mais até do que apontar para a sua autoridade messiânica, aponta para a sua autoridade divina.
A sua onisciência fica ainda mais clara. O seu controle sobre a criação, sobre a natureza e também a sua providência. Imagine, irmãos, se isso fosse obra do acaso. Vá ao mar, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que você fisgar e dentro desse peixe você encontrará na sua boca uma moeda. Pegue essa moeda e pague o imposto meu e o seu. Qual a chance de alguém acertar uma profecia como essa vinda do acaso? Jesus já havia afirmado em Mateus capítulo 12, verso 6: pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Como que um simples homem poderia afirmar ser maior do que o templo? Se o templo era o centro da adoração do Deus vivo, se o templo era o local onde a presença do Senhor Todo-Poderoso se manifestava, se era no templo onde o sacrifício expiatório era providenciado para o povo de Israel, como um simples homem pode afirmar isso? A explicação é porque Jesus não é um simples homem, mas ele é o Deus homem. Jesus é, conforme o anjo anunciou a Maria, Emanuel, que significa Deus conosco. No templo, a manifestação da glória de Deus, lá no Santo dos Santos, ela não era acessível a todos. Mas agora, a manifestação de Deus em Cristo, nele, todos têm acesso ao Santo dos Santos. O tabernáculo divino agora está andando no meio do povo, cheio de graça e de verdade. E aqui está a lição principal, irmãos, de Jesus aos seus discípulos. O centro da adoração, o centro do culto, deveria passar do templo para o Messias, porque Jesus é superior ao templo. Antes, o sistema sacrificial no templo providenciava aquilo que era necessário para se ter paz com Deus. Mas era uma paz provisória. Agora, é o próprio Messias quem providencia aquilo que é necessário para cumprir as exigências da lei, de uma vez por todas. E muitas pessoas em nossos dias têm cometido o mesmo tipo de erro que o povo israelita cometeu em várias outras oportunidades. Confiar no templo como segurança para a sua salvação. Em alguns momentos da história, o povo judeu achava que jamais eles seriam derrotados, apenas porque o templo estava em Jerusalém. E que se Deus habitava no templo, quem poderia derrotá-los? E isso passou a levar eles a confiar muito mais no local, naquela construção, do que no próprio Senhor, ao ponto de que eles nem obedeciam mais à palavra de Deus. A presença do templo em Jerusalém trouxe orgulho ao povo, um orgulho pecaminoso. E aí Deus, para tratar esse pecado do povo, permitiu a destruição daquele local no período do exílio babilônico. E aí muitas pessoas em nossos dias têm colocado a sua confiança em templos, têm colocado a sua confiança da salvação em igrejas, em denominações, ou até mesmo colocado a sua confiança e segurança no templo do seu próprio corpo, confiando serem pessoas boas o bastante para merecerem o lugar no céu. Mas a palavra de Deus é muito clara ao apontar qual o único meio de nos livrarmos da condenação que paira sobre todo pecador. É necessário crer naquele que é superior ao templo. É preciso crer e confiar na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. Nós precisamos nos despojar de qualquer outra base de confiança.
reconhecer a nossa completa incapacidade e crer que Jesus Cristo de Nazaré providenciou tudo aquilo que precisamos, porque Jesus é superior ao templo. Em primeiro lugar, porque Ele é o Messias, Filho de Deus. Em segundo lugar, porque Ele é o Messias divino. E em terceiro lugar, porque Jesus é o Messias, o Deus que se humilhou. Segunda parte do verso 26 e verso 27. Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue-se a moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Os discípulos, eles já declararam que para eles Jesus é o Filho de Deus. E, portanto, como filho, Jesus está livre do pagamento do imposto para a manutenção do templo. Jesus, ele é o próprio Deus entre nós, o Deus que se encarnou. Porém, diferentemente da presença gloriosa de Deus no templo, o que nós vemos em Cristo é a presença humilhada de Deus. Conforme Paulo trabalha na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8. Ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação de Cristo, abordada aqui pelo apóstolo Paulo em Filipenses, trata do milagre da encarnação. O milagre que é dizer que Deus veio em forma humana, viveu uma vida como todos nós vivemos, com apenas uma única diferença, que não havia pecado em Jesus. Esta humilhação de Cristo não era vista apenas na sua forma, mas também nas atitudes do Messias, o Deus que se humilhou. E este texto de Mateus nos mostra isso de maneira bem clara. Jesus, ele simplesmente poderia ter ignorado a cobrança do imposto com base na sua filiação, ser o Filho de Deus e, com base nisso, ter ignorado, não ter se importado com o que aqueles cobradores de impostos iriam achar disso. Provavelmente se tornaria apenas mais um motivo pelo qual ele seria acusado. Aquele que controla a natureza, aquele que acalma as tempestades, aquele que cura todas as doenças, aquele que é capaz de trazer mortos à vida, que multiplica alimentos, que é onisciente, mas que permanece tão humilde, tão cheio de misericórdia, que não causaria uma ofensa desnecessária. Jesus é claro quando diz a Pedro: para que não os escandalizemos, para não causar escândalo a eles, vá ao mar, pegue o peixe, tire a moeda da boca e pague o meu imposto e o seu. Jesus, ele não era reconhecido pelo povo como Messias. Só os discípulos reconheciam isso. Porém, o povo olhava para Jesus como um mestre, como um rabi. Alguns, inclusive, viam ele como um profeta, como nós vimos já nos textos anteriores, por conta dos milagres que Jesus fazia. E um rabi, um mestre da lei, que não cumprisse a determinação que a própria lei mandava para a manutenção do templo, isso certamente causaria uma ofensa entre os principais líderes do judaísmo. E aqui nós vemos que, humildemente, Cristo, ele sempre evitou o confronto quando pôde. Basta nós lembrarmos da postura do Messias diante do Sinédrio, naquele seu julgamento ilegal.
que culminou na sua crucificação. Sempre que pôde, o Messias evitou o confronto. Ele evitou causar escândalo. Ele se manteve em uma postura humilde. Ele evitou propagandas acerca de quem ele era. Ele pedia aos discípulos: ainda não é o momento de declarar abertamente quem eu sou. Ele se manteve sempre em uma postura de muita humildade. E um detalhe importante aqui desse versículo 27 diz respeito à moeda que é encontrada na boca do peixe. Jesus sabia até qual moeda seria encontrada. E muitos ainda consideram Jesus como apenas um homem qualquer, ou apenas um anjo de Deus, ou coisas do tipo. Na Nova Almeida atualizada, que é a versão que eu estou usando aqui, o texto diz apenas que Pedro encontrará uma moeda na boca do peixe. A NVT, Nova Versão Transformadora, já diz que ele encontrará uma moeda de prata. E em outras versões, como Almeida Revista Atualizada, a ARA, você vai encontrar ali que Pedro, ao abrir a boca do peixe, tiraria de lá um estáter. E um estáter era uma moeda de prata que valia o equivalente a 4 dracmas, ou 4 denários. O valor de uma dracma ou de um denário é o valor relativo a um dia de trabalho. Portanto, o imposto que era cobrado naquele momento para a manutenção do templo era o valor de 2 dias de trabalho de cada um dos homens. Portanto, a moeda que Pedro encontraria na boca do peixe seria suficiente para pagar o imposto de 2 pessoas, no caso aqui de Jesus e de Pedro. E irmãos, aqui eu quero deixar algo bem claro. Eu não posso afirmar que o que eu vou dizer agora era certamente a intenção de Jesus ao fazer esse milagre, porque o texto não deixa isso claro. Mas eu acredito que a gente pode extrair aqui uma aplicação tendo em vista todo o contexto bíblico. O fato da moeda encontrada providenciar o pagamento do imposto legal, ou seja, daquele imposto previsto na lei de Deus, ser suficiente para prover o pagamento não só para Jesus, mas também para Pedro. Não pode ser apenas uma coincidência. Os cobradores questionam o pagamento apenas de Jesus. E aí Jesus manda Pedro encontrar lá no peixe uma moeda capaz de pagar para ele, para o próprio Jesus, mas também para Pedro. Eu posso aplicar isso e eu vejo que o texto aponta para o Deus da providência. É possível, irmãos, enxergar nisso a demonstração do Messias que providencia o cumprimento da lei de Deus, que providencia aos seus discípulos um meio de estarmos em paz com o Senhor. E esta é uma lição muito importante para os seus discípulos, que a partir da vinda do Messias, não é mais o templo o centro da aliança, o centro do culto ou o centro da adoração, mas é o próprio Messias. Ele é quem providencia tudo aquilo que precisamos para ter paz com o nosso Criador. Mas a principal lição, aquela que é muito clara no texto, nesse terceiro ponto, é o exemplo da humildade do Messias. Este é o exemplo que Jesus está deixando aos seus discípulos. A postura humilde dele em relação aos cobradores de impostos do templo. O fato dele ter evitado o confronto, dele mesmo não precisando, mesmo estando isento ao pagamento dessa taxa, ter providenciado uma forma de pagar para evitar o confronto, para evitar o escândalo. Uma lição prática de humildade e que introduz o texto da próxima semana. O texto da próxima semana, nós veremos que Cristo ele vai explicar os detalhes do significado da verdadeira humildade entre os seus discípulos. Então esse texto que nós analisamos hoje, ele marca um ponto importante na história da redenção.
Por muitos anos, desde a saída do cativeiro egípcio, onde lá no deserto Deus ordenou a construção de um tabernáculo, o local onde o sangue de animais seria derramado para providenciar uma cobertura para o pecado do povo. E aí depois com Salomão construindo um local fixo para isso no templo, até os dias de Jesus, o templo era o centro do culto, era o centro, a adoração do único e verdadeiro Deus. Era o local onde a expiação com sangue era providenciada. Com o texto de hoje, Jesus ele está finalizando a relevância histórica redentiva do templo. A partir da vinda do Messias ao mundo, a única forma de adorar a Deus é indo até Cristo, e não mais indo ao templo. Para receber o perdão de pecados, a única forma de fazer isso é indo até Cristo, e não mais indo ao templo. Para se ter acesso ao Pai, você precisa receber o Filho. O povo judeu se orgulhava do templo. Muitos depositavam a sua esperança naquela suntuosa construção. Olhavam tanto para o templo, para suas próprias tradições, para suas próprias interpretações da lei, que eles não conseguiram ver Deus andando no meio deles. Queriam a manifestação gloriosa do Messias e perderam a manifestação humilde do próprio Senhor. Foram incapazes de ver que o simples e humilde Nazareno Jesus Cristo é superior ao templo. Porque, em primeiro lugar, o Messias é o Filho de Deus. Em segundo lugar, porque o Messias é o próprio Deus que se fez carne. E, em terceiro lugar, porque o Messias é o Deus que se humilhou. Eu encerro aqui com algumas meditações pessoais. Onde que você tem colocado a sua segurança? Você consegue enxergar em Cristo o seu único e suficiente Salvador? Aquele que providencia tudo o que você precisa para ser salvo? Jesus ele é maior que o templo para você? Ele é o centro da sua adoração e o centro do seu culto a Deus? Não se esqueça, a Bíblia afirma que apenas Jesus, e eu falo desse Jesus revelado nas Escrituras, somente Ele pode lhe salvar. Nenhuma denominação, nenhum templo físico, nenhum templo construído dentro do seu próprio coração é capaz de fazer isso. Apenas o Evangelho. Crer na mensagem, crer na palavra, crer no Filho e crer que a morte dele é tudo aquilo que você precisa para pagar a sua própria dívida pelos seus pecados. Somente o sacrifício de Cristo é quem proporciona a nós perdão aos nossos pecados. Você precisa se apropriar de Jesus, se identificar com Ele como sendo o seu Salvador, o Salvador pessoal, e aí então se unir a Ele em um relacionamento de discípulo, que busca aprender dele e viver de acordo com as suas palavras. Graças a Deus pela redenção que nós encontramos no sangue de Jesus. Graças a Deus porque Jesus é superior ao templo. Vamos orar. Amado Pai, soberano Senhor, obrigado por ter enviado a nós o Filho, o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós e habitou de forma humilde. Nasceu como uma criança indefesa, se desenvolveu, aprendeu todas as coisas, foi tentado como nós somos, porém sem pecado.
e através da manifestação do Deus que se fez carne, Cristo 100% homem, 100% Deus, que nós encontramos a obra que era necessária para a nossa salvação. O sacrifício perfeito, reconciliador, que nos une novamente a Ti. Que a gente possa transformar Cristo como centro da nossa adoração. Colocar Cristo no centro do nosso culto a Deus, o centro da nossa esperança, o centro da nossa certeza, da nossa expectativa, o centro da nossa própria vida, entregando tudo, todas as áreas a Ele, Senhor. A gente possa descansar nisso, tendo a certeza daquilo que a palavra nos revela e encontrando, cada um de nós, um Salvador pessoal, na pessoa de Jesus Cristo. O Messias, que é superior ao templo, que é o Filho de Deus, que é o Deus que se fez carne, o Deus que se humilhou e andou entre nós. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos revela todas essas coisas. Nos guarda, Senhor, em segurança, nos guarda firmes na Tua palavra, firmes nos Teus caminhos. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos. Uma boa semana a todos. Nos encontramos, se Deus assim permitir, na próxima semana. Deus abençoe.